Eu vou trabalhar com a agulha de crochê número 8, que é a compatível ao fio que eu tô usando. E eu vou iniciar o trabalho com 17 correntinhas. Ao chegar no final do meu trabalho, depois de feitas as 17 correntinhas, eu vou pular a última correntinha e na penúltima fazer um ponto baixo. Agora, eu vou voltar trabalhando em cada correntinha um ponto baixo até chegar lá na minha ponta onde eu vou fazer a curva. Então, eu vou seguindo aqui um ponto baixo em cada curvinha, em cada pontinho, até chegar na curva. Chegando aqui no meu último ponto, eu vou fazer nesse último ponto 4 pontos baixos para formar a minha curva. Esse é o primeiro, os outros eu vou fazer aqui em cima para ficar mais firme. Segundo, terceiro e quarto. Agora eu ajusto. E já vou continuar aqui com um ponto baixo em cada um, voltando e escondendo a minha ponta que eu já quero dar o acabamento. Então, eu sigo aqui com um ponto baixo em cada um aqui. Chegando aqui no final do meu trabalho, no último ponto, eu já tenho um ponto feito. Vou fazer mais dois. Um, dois. Com isso, eu completo 3 pontos no último ponto. E o meu fechamento, que eu vou fazer o fechamento invisível, formará o quarto. Temos 4 desse lado, temos que ter 4 desse lado também. Eu tiro a agulha, estico e vou fazer o meu fechamento invisível. Primeiro, eu introduzo a agulha de trás para frente na cabeça do primeiro ponto. Pego essa laçadinha e levo lá para trás. Não aperto demais, porque essa voltinha que foi feito aqui será onde eu vou enfiar a minha agulha, passar dentro dessa alcinha e buscar o meu fio. Esse fio, quando eu busco ele para frente, subo e faço uma correntinha, já é o início da minha segunda carreira. Eu já vou iniciar com mais um ponto aqui dentro. Então, onde eu fiz essa subida exatamente, eu vou enfiar a agulha aqui de novo e vou fazer um ponto baixo. No próximo ponto, eu também farei 2 pontos baixos. 1, 2. Por quê? Nos 4 pontos da curva, eu vou trabalhar aumentos, ou seja, em cada ponto se transformará em 2. Se eu tenho 1, vamos fazer 2 em cima. Como eu tenho 4 pontos na curva, teremos 8 pontos nessa segunda carreira. Agora, eu volto com um ponto em cada um, até chegar nessa curva, onde também farei aumentos. Eu inicio aqui, um ponto baixo em cada um, e vou chegar até lá na minha curva. Chegando aqui na minha curva, os 4 pontos da curva, eu trabalharei com aumentos, ou seja, farei 2 pontos baixos dentro de cada um deles, transformando-os em 8. Então, aqui, eu faço 2 pontos baixos juntos. No próximo ponto, também. Mais 2 no próximo ponto. E, por último, mais 2. Com isso, eu fiz a minha curva da base. Olha como que já tá ficando. Falta ainda terminar esse lado e fechar aqui. Mas você já tem uma noção de como está ficando o fundo da nossa bolsa. Depois de fazer os 4 aumentos, eu venho com um ponto em cada um, até chegar aqui no começo, onde eu também farei aumentos. Então, vamos lá. Um ponto em cada um, sem fazer aumentos. Quando eu chegar aqui no meu final, os 2 últimos pontos que faltam para eu finalizar a bolsa, eu também vou trabalhar com aumentos, porque eu já fiz aumentos em 2 pontos. Falta ainda fazer aumentos nesses outros 2 pontos. Então, eu venho, faço 2 pontos baixos, mais 2 pontos baixos. E eu vou fazer o meu fechamento invisível,
onde finalizará o primeiro ponto aqui, tá faltando a cabeça dele só para poder fechar direitinho. Com isso, nós vamos ter a nossa base pronta. Como a próxima carreira é muito importante, porque ela é a primeira carreira de subida da nossa bolsa, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um fechamento, mas esse fechamento é diferente do anterior. Primeiro, nós vamos esticar o fio, tirar a agulha, introduzir a agulha na cabeça do primeiro ponto de trás para frente. Ó, é na cabeça do ponto, tá? Não é na subida do ponto, é na cabeça. E vou passar essa alcinha lá para trás. Agora, eu vou escolher aqui, ó, nessa parte, que é a parte dessa alcinha que foi levada lá para trás, observe, ó, essa parte aqui, a gente tem dois fios, ó, vou mostrar para vocês, um tá por baixo da unha e outro tá por cima, ó, 2 fios. Eu vou escolher o que tá mais para trás, esse daqui, não vou pegar esse, vou deixar ele aqui, vou introduzir a agulha entre os dois, passar na alcinha de trás, buscar o fio, trazer o fio para frente, fazer uma correntinha. Com isso, eu finalizei o último ponto e já subi para iniciar a primeira carreira de subida. Deixando esse detalhe aqui, que é o que vai dar delicadeza e acabamento na peça. Agora, eu vou trabalhar um ponto baixo em cada ponto desse. Porém, eu só vou trabalhar na alcinha de trás. Então, eu venho aqui na alcinha de trás e vou trabalhar um ponto baixo em cada um, em toda a carreira, agora sem fazer aumentos, ok? Em cada alcinha de trás, um ponto baixo em cada um, sem aumentos por toda a carreira. Aí eu volto para mostrar como que nós vamos finalizar essa carreira e dar início à próxima carreira. Ao fazer toda essa carreira de ponto baixo, pegando somente a alcinha de trás, nós temos aqui uma base de 2 carreiras e uma primeira carreira, que é a carreira de subida. Então, vocês já ajeitem o trabalho, porque essa parte já é da subida, ela não é mais da base. Então, vocês já tratam ela como subida, ok? Outro ponto importante que eu quero destacar é o seguinte, quando a gente chega aqui, muitas alunas ficam em dúvida se tem que fazer o ponto aqui ou não. Não precisa fazer, tá? Porque essa subida, essa corrente de subida aqui, já está formando esse ponto nesse lugar. Se você fizer mais um ponto aqui dentro, ele vai acabar fazendo um aumento e essa bolsa vai ficar torta. O que que tá faltando aqui? Tá faltando só a gente fechar esse ponto que está com a subida pronta para poder, então, começar a próxima carreira. O que tá faltando aqui é só a cabeça desse ponto que nós vamos fazer agora. Como? A gente estava crochetando, fizemos o último ponto baixo, esticamos o fio e tiramos a agulha. A gente vem aqui na cabeça do primeiro ponto, ou seja, essa segunda corrente. Por quê? Porque a primeira é subida, a segunda é a cabeça. Então, eu vou na cabeça do ponto, levo esse fio lá para trás, ó, já formou a parte da frente da cabeça. Agora, eu vou introduzir a agulha aqui, passo na alcinha de trás, agora eu trabalho com os 2 fios, não preciso escolher um só. Busco o fio, trago para cima e faço uma corrente. Eu vou agora, com essa corrente, iniciar a minha segunda carreira de ponto baixo. Então, é assim que nós fazemos a finalização e o início da carreira. Eu vou seguir agora com um ponto baixo em cada ponto, não preciso mais trabalhar na alcinha de trás, agora eu vou trabalhar cada ponto no seu ponto, pegando as 2 alcinhas, vou fazer a carreira toda de ponto baixo e volto para mostrar mais uma vez o acabamento dessa carreira e o início da próxima carreira. Chegando aqui no final da minha segunda carreira, eu vou mostrar novamente o nosso fechamento invisível. Então, eu vou esticar o fio, tiro da agulha,
Venho na cabeça do ponto, que é a segunda corrente, a primeira é a subida. De dentro para fora, eu introduzo a agulha e levo esse fio lá para trás. Introduzo aqui na parte da frente, passo dentro dessa alcinha e vou buscar o fio, ok? Eu não vou buscar a alcinha, não, eu vou buscar o fio. Se eu notar que essa parte aqui tá muito frouxa, a gente pode vir e puxar um pouco o fio, que ele ajusta aqui e diminui para ficar do mesmo tamanho dos pontos. Então, a gente pode puxar para ajustar, traz o fio para frente, estica e faz uma corrente. Posso esconder isso aqui. Já iniciei a terceira carreira. Então, eu vou seguindo aqui com mais uma carreira de ponto baixo. E aí, nós vamos trabalhar várias carreiras. Quer ver? Deixa eu contar aqui quantas. Nós vamos trabalhar 11 carreiras de ponto baixo aqui. Essa aqui já é minha terceira. Eu vou fazer todas as carreiras e volto para mostrar a parte de cima da peça. São todas iguais, da mesma forma, só usar o mesmo fechamento. E vamos seguindo e eu já volto para mostrar como que faz o restante. Depois de feita as 11 carreiras de ponto baixo, a gente já tem um comprimento bacaninha para nossa bolsa aqui. E aí, eu vou dar a seguinte opção. Você pode ou não colocar um gripir aqui, como, por exemplo, eu coloquei um gripir, uma renda. Fica à vontade. Eu tenho algumas sugestões aqui para mostrar. Por exemplo, olha, eu tenho um branquinho para dar um efeito diferente na bolsa. Eu não vou colocar esse porque ele tá curto. Mas, por exemplo, se você tiver um assim... Pode colocar também. Claro que a cor aqui não tá combinando, só tá dando uma exemplificação, tá, gente? Ou então, assim, ó, eu vou colocar esse, apesar da cor não estar muito legal, mas eu vou colocar para efeito de mostrar como que coloca, tá? Esse daqui, ele tem um buraquinho, tá vendo, ó? Então, eu vou conseguir crochetar junto. Só que para eu crochetar, eu vou ter que cortar aqui, ó, um deles na hora que eu for passar a agulha, porque senão a agulha não passa. Eu posso diminuir a minha agulha, mas vai dificultar o crochê. Então, qual que é a solução? Claro que, por exemplo, esse daqui não tem como fazer isso, a gente teria que colar ou costurar, né? Usar uma outra técnica. Mas aqui, por exemplo, na hora de eu costurar, eu vou dar um pique e vou cortar. E aí, o meu buraco fica maior... Ó, fica maior e agora eu consigo passar a agulha com o fio. Então, na hora de eu fazer aqui o ponto baixo, de eu dar seguimento à carreira, eu vou trabalhar agora com ponto baixíssimo. E na hora de eu fazer o ponto baixíssimo, é que eu vou prender a minha redinha, por exemplo. Então, é o seguinte, ó. Quem já quiser ir crochetando e já colocando, costurando a sua barrinha, é o seguinte, você faz as 11 carreiras. Agora, aqui, para fazer o fechamento, a gente vai escolher somente a alcinha de trás, aqui, ó, vou começar do começo. Estiquei o fio, introduzi a agulha na cabeça do ponto, passei lá para trás. Pego uma das alcinhas aqui, eu vou trabalhar com essa alcinha que tá mais aqui para trás, passo dentro da argola, ajusto... Busco o fio, trago para frente e agora eu vou fazer ponto baixíssimo. Ou seja, eu já vou no próximo ponto, na alcinha de trás, vou buscar o fio e trazer para frente para fazer o baixíssimo. Caso eu vá colocar a minha rendinha, na hora que eu faço esse ponto, eu vou ter que passar a agulha no buraquinho da rendinha, buscar o fio, trazer para frente, tá ainda apertado para essa agulha, e aí eu já começo a prender a redinha junto com o ponto. Próximo ponto de trás, eu posso prender um sim ou não, por exemplo, agora eu não vou prender a redinha, já passo direto. Agora eu vou prender, então eu venho e vou dar o meu piquezinho para dar um espaço. Eu vou abrir dois para não ficar muito apertado. Venho e passo direto. Próximo, eu vou fazer pegando a alcinha de trás sem pegar a redinha. Eu vou tirar a redinha aqui para vocês verem, ó. Ponto baixíssimo na alcinha de trás é assim, ó. Baixíssimo na alcinha de trás. Baixíssimo na alcinha de trás.
Mas como eu quero prender a redinha, um sim e um não, eu vou passar dentro da alcinha. Então, eu venho aqui, desgrudo duas partezinhas, passo a agulha nessa parte desse buraquinho que eu acabei de fazer, na alcinha de trás, busco o fio e passo por dentro. Com isso, eu vou prendendo a minha redinha, ó, ela já vai ficando presa. E eu vou fazendo a carreira de ponto baixíssimo. Então, eu vou seguir aqui, que também preciso cortar. Eu vou seguir com a minha carreira toda de ponto baixíssimo, prendendo a redinha. E eu volto para mostrar como que tá ficando e qual que é a sequência aqui do nosso passo a passo. Depois de feita toda a carreirinha de ponto baixíssimo, eu fiz prendendo, tá? Depois, o que que eu vou fazer aqui, ó? Como acabou a minha carreira e eu não tinha deixado um pedaço sobrando pra cá, eu vou terminar essa parte aqui costurando com uma agulhinha mesmo, uma linhazinha, pra dar o acabamento direitinho e finalizar aqui, tá? Então, não vou cortar agora não, mas vocês podem fazer assim. E caso vocês não queiram crochetar a peça junto aqui, igual eu fiz, eu fui crochetando junto, vocês podem costurar depois à mão, para quem quiser aplicar algum tipo de renda no trabalho como esse, tá? Então, agora a gente dá seguimento aqui, ó, esse foi o último ponto baixíssimo, e agora eu vou para a segunda carreira de ponto baixíssimo. Eu vou continuar sem fazer fechamento, ou seja, eu já vou vir aqui na alcinha de trás da primeira carreira do baixíssimo, e já vou fazer mais um ponto baixíssimo aqui, unindo, e eu já vou seguindo igual um caracol, eu não faço fechamento, eu sigo com baixíssimo, e eu vou fazer 3 carreiras, ou seja, já fiz uma. Essa que eu estou fazendo agora é a segunda carreira de ponto baixíssimo. Vou fazer mais uma e aí eu volto para mostrar para vocês como que fica a finalização da peça aqui depois de pronto. Essas 3 carreiras de ponto baixíssimo. Ao finalizar as 3 carreiras de ponto baixíssimo, até que eu gostei da combinação de cores, achei que não ia ficar bom, mas até que eu gostei da combinação. A gente chega aqui no final da carreira, como que a gente vai identificar? Que ao fazer as carreiras, aqui tem 1, 2, 3, e aqui só tinha 2. Então, aqui vai ser o último ponto. Eu corto o fio, puxo ao contrário, e eu vou usar agora minha agulha de tapeçaria para fazer o acabamento com a agulha de tapeceiro. Eu sigo aqui, ó, eu venho aqui, introduzo, pulo um pontinho, introduzo no segundo, né, passo para lá. E agora, eu venho no último aqui e enfio pra dentro a minha agulha, formando assim a última correntinha e o acabamento invisível na finalização da carreira. Agora, é só esconder esse restante de fio, que a nossa bolsa já ficou pronta, olha, ela é grandinha, ficou um charme, você pode usar com ou sem. E agora a gente vai colocar a nossa alça aqui para dar o detalhe final na peça. Uma alça como essa, por exemplo, que eu usei nessa peça aqui. Olha que gracinha. Gostaram do vídeo? Espero que sim. Espero que possam usar alguma coisa no trabalho de vocês. Se você gostou, dá um joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho, que sempre que tiver vídeo novo, vocês vão ser notificados. Então, bora produzir muito e até a próxima!